Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Hoje Deus tem uma palavra para mim e para você. Tá chovendo aí no seu estado? Aqui em Inhumas está uma chuva, mas graças a Deus já fizemos o nosso culto de manhã, às 10 horas, na igreja. Foi uma bênção, quem foi recebeu a bênção, quem não foi ficou em casa, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. A palavra de Deus não volta vazia. Faça a sua parte, irmão, se esforça. A Bíblia diz assim lá no livro de Josué: Josué, tem bom ânimo, esforça-te, que eu te ajudarei. Então nós temos que nos esforçar, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Jesus vai voltar, né? Então nós temos que estar chovendo, tá sol, esteja calor, nós temos que nos esforçar de fazermos a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que nós ouvimos a palavra dele, e a palavra dele hoje é o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O livro de Salmo mostra as profundezas da alma de seus autores. A sua comunhão com Deus, podemos nos identificar com as experiências pessoais e os momentos de angústia, tristeza, alegria e fé de cada um deles. É com isto aprender a desenvolver a confiança no Altíssimo, na certeza que assim como ele não desamparou aqueles que lhe clamam no passado, que clamaram no passado, jamais vai ignorar o clamor sincero daquele que fielmente o busca. Aqui nesse Salmo 1, tem dois tipos de pessoas. Este salmo é uma prévia de todo o conteúdo do livro, porque mostra o contraste entre o justo, que se destacam pela obediência às escrituras sagradas, e o ímpio, que despreza o ensino, enquanto o primeiro grupo possui caráter irrepreensível e capacidade de renunciar ao mal, o segundo vive afastado do Altíssimo e faz suas próprias vontades. Para recompensar a entrega sincera do justo a si, Deus o honra com uma felicidade superior a qualquer satisfação deste mundo. Além disso, ele torna objeto do seu favor e sua atenção. Já os ímpios, devido à sua desobediência, se colocam na rota de sofrimento e destruição. Aprendemos com isso que quando somos fiéis ao Senhor e seguimos apenas o seu conselho, temos uma vida feliz em todos os sentidos. Então, aqui neste Salmo 1, ele mostra duas qualidades de pessoas. O justo, que tem a felicidade plena dada pelo nosso Deus, e o ímpio, que sempre está no sofrimento. E aqui a palavra de Deus nos ensina que nós não temos que estar assentado na roda dos escarnecedores. Eu creio que este versículo aqui, no passado, algumas pessoas, isso é o meu entendimento, ninguém falou para mim. A Bíblia também não está falando, sou eu que estou achando esse entendimento. É algo assim, é um achômetro meu. Que muitas pessoas no passado não tinham uma televisão, porque na televisão
Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe não tinha televisão, só a vizinha que tinha. E nós pedíamos para a vizinha se podia assistir. Nós éramos tudo criançada, e enchia de criança para assistir televisão. E ficava todo mundo assentado, né, na roda daquela televisão. E quantas coisas ali naquela televisão a gente ficava assistindo. Então eu creio que pelo entendimento dos mais antigos, a roda dos escarnecedores era a televisão. Por isso que muitas igrejas no passado não deixavam os crentes ter televisão em casa. Mas, irmãos, se você for ver mesmo, isso não tem nada a ver. Mas eu imagino pelo tempo mais antigo, que as pessoas não tinham assim tanto entendimento de ter bíblias de estudo. Tem igrejas por aí que não deixavam e não deixam até hoje a pessoa ler a Bíblia. Porque se quer ter conhecimento, leia a Bíblia. Então, mas aqui, este Salmo 1, ele é bem explicado, né? Quando ele fala assim, que nós não temos que nós somos bem-aventurados. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem, feliz a mulher, né? Quando fala homem aqui é no sentido normal, não é só para o homem, é homem e mulher. Homem no sentido homem e mulher. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque tem gente que, em vez de procurar um conselho dentro da palavra de Deus, ou um conselho com uma pessoa que já tem experiência dentro da palavra, vai procurar conselho com pessoas que não têm sabedoria nenhuma. Uma pessoa que dá um conselho errado, como eu estava falando outro dia, né, numa visita que eu fui, que eu perdi um irmão, meu irmão tinha 16 anos, quando eu era criança, eu tinha 3 anos, e o meu irmão tinha 16 anos. Ele saiu para trabalhar e ele caiu do caminhão, sofreu um acidente, bateu a cabeça, e depois de 3 dias meu irmão faleceu, ele morreu. E a minha mãe ficou muito desesperada com isso, perder um filho, é muito triste, né? Perder um filho, perder qualquer pessoa que a gente ama. E o conselho que deram para minha mãe, como eu estou falando de conselho de pessoas que não têm entendimento, foi que a minha mãe começasse a tomar vinho, a se embriagar. E a minha mãe falaram para ela, a senhora começa a tomar vinho, se embriagar de bebida alcoólica e a senhora esquece. É um remédio para curar, para esquecer. Só que aquilo ali, para ela, se tornou um vício. E a minha mãe começou a beber muito mesmo. E nós, como criança, começou a pagar preço junto com ela. E depois ela foi liberta. Depois de algum tempo, Deus libertou minha mãe. Mas isso é um conselho. Você que é jovem, muitas vezes, está passando por um momento de luta, por um momento de perca. Não siga conselhos de quem não conhece a palavra de Deus. Vamos fumar ali uma coisa, vamos fazer isso ali que você esquece. Você pode esquecer no momento, mas depois você não esquece, você lembra tudo de novo. Eu tinha uma amiga minha que ela falava que quando ela estava depressiva, ela ia dormir para esquecer. Depois ela acordava, o problema estava lá. Sabe como a gente enfrenta um problema, irmãos? Não é ouvindo o conselho de pessoas que não tenham conhecimento das coisas de Deus. Até quem tem conhecimento, às vezes, das coisas de Deus, não dá um conselho para a gente dentro da Bíblia. Você quer um conselho? Olhe na palavra de Deus, peça conselho para o Espírito Santo. Assentar na roda dos escarnecedores, assentar em lugares que muitas vezes Deus não se agrada. Sabe? Em mesas de pessoas que tá cozinhando o nome dos outros, falando mal, criticando, apontando. É roda dos escarnecedores. Nós temos que fazer círculos de oração, não círculos de defamação, de fofoca. Pessoas que ficam na roda falando mal dos outros. Isso não agrada a Deus. E tá cheio de gente que faz isso daí, irmãos. Ouça a palavra de Deus nesse dia. Afaste-se de pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Pessoas que te prejudicam.
Porque da mesma forma que ela fala de alguma pessoa para você, ela vai falar de você para outra pessoa também. São rodas de escarnecedores. Mas então, pastora, onde que eu vou ter o meu prazer, a minha alegria? A sua alegria está aqui na palavra de Deus, que diz assim, ó: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Medita na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure aprender a palavra de Deus. Veja canais, né, que edificam a sua vida nas plataformas. Coisas que trazem notícias, boas notícias. A palavra de Deus, a Bíblia é boas notícias. Você vê as boas notícias dentro da Bíblia. Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Boa notícia. A palavra de Deus diz assim: ser fiel aos princípios divinos em meio a uma geração corrompida exige uma determinação. Uma geração corrompida, uma geração de Nutrela, uma geração de crente açúcar, que se derrete na chuva. Isso que eu estava conversando lá na igreja hoje, eu estava falando. Que quando as minhas meninas eram criança, era pequena, podia estar chovendo, podia estar aquele frio, mas eu estava lá na igreja adorando a Deus. Hoje é uma geração de crente Nutrela. Um dia não vai porque está chovendo, outro dia não vai porque está ventando, outro dia não vai porque está frio, e assim o tempo vai passando e a gente vai acumulando um acomodismo na vida da gente. Irmãos, está na hora de nós despertarmos uma geração de pessoas que buscam o Senhor enquanto se pode achar. Faça a tua parte. É como aquela historinha, né? Daquela historinha que falaram para todos os animais da terra. Falaram assim, olha, vai pegar fogo, o céu vai cair. Falou para todos os animais da terra, olha, o céu vai cair, cada um fuja para o seu lado que o céu vai cair. Aí tinha um passarinho, é uma historinha, tá, irmãos? Tinha um passarinho que tinha só as duas mãozinhas assim, os dois pezinhos dele. E ele ficou segurando ali a parte do céu. Aí um dos animais falou assim para ele, passarinho, vai embora, o céu vai cair. Ele falou assim, o céu pode cair, mas a minha parte eu tô segurando. É que nem a gente, irmãos. Ah, não vai ninguém lá na igreja, tá chovendo. Olha, eu vou, porque a minha parte eu tô fazendo. Eu não estou na roda dos escarnecedores. Eu tenho meu prazer na lei do Senhor. Na sua lei eu medito de dia e de noite. Porque os ímpios não são assim, são como as moinhas que o vento espalha, irmão. O vento espalha, aquela pessoa que que nem vento, que nem folha, qualquer vento espalha tudo. É o ímpio, mas você é um servo de Deus, busca a palavra de Deus, se entrega ao Senhor Jesus. Se até hoje, no dia 2 de novembro, você não fez uma entrega total, porque quem não busca Deus como é para buscar, eu creio que ele não tem uma vida assim de entrega total não, porque quando a gente entrega, irmão, a gente não olha nem para a esquerda nem para a direita, não olha para ninguém, olha somente para o alvo, que é o teu socorro, que é o Senhor Jesus, e faz a obra de Deus mesmo. Pode falar que eu sou uma crente quadrada, crente do tempo antigo, pode falar o que quiser, mas a minha parte eu estou fazendo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu não quero perecer no caminho. Eu quero ser justificada pelo sangue de Jesus e fazer a obra de Deus para que a minha vida, eu tenha a palavra de Deus me orientando, me direcionando, organizando a minha vida e meditando nela. Meditar não é simplesmente ler, mas é refletir e trazer para a própria vida as instruções reveladas pelo Espírito Santo. A meditação constante nas Escrituras e sua consequência de prática fazem a pessoa conhecer os pensamentos de Deus. Olha, irmãos,
Que palavra? Quando você medita, você pratica a palavra de Deus, você começa a conhecer os pensamentos de Deus. Por isso que tem muita gente aí que tem uma sabedoria, um conhecimento. Prega com sabedoria, ora com sabedoria, porque ele busca. Quando a gente busca, a gente recebe de Deus aquela sabedoria que a gente fala assim, nossa, aonde que essa pessoa tirou tanta sabedoria? Porque ela começa a meditar na palavra, então ela começa a conhecer a mente de Deus, porque Deus é real, Deus existe. Deus existe, Deus é real, e Ele escreveu essa Bíblia aqui para você e para mim. A meditação, a Escritura consegue fazer as pessoas conhecer os pensamentos de Deus, suas vontades, seus conceitos sobre todos os aspectos da vida. Quem tem prazer na sua palavra não faz mais escolhas, pois por ser guiado pelo próprio Deus, sabe a direção certa em seguir. Fica com esta mensagem hoje no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar melhor com você hoje. Não senta mais na roda dos escarnecedores. Às vezes o crente, sem perceber, está sendo chacote no meio de pessoas que não têm conhecimento da palavra. Pare de contar sua vida para quem não conhece a palavra. Pare de ficar contando seus problemas para quem não vai poder resolver. Medita na palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria, conhecimento, que Ele vai te dar sem deliberadamente jogar no teu rosto. Ele quer te abençoar, Ele quer te libertar, Ele quer te dar conhecimento nesse dia. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus, e vamos orar. E compartilhe aí esta mensagem de hoje, deixa um joinha e deixa um comentário lá. Obrigado, irmã, você aí dos Estados Unidos que está me acompanhando, que o Senhor te dê grandes vitórias para você, viu? Grandes bênçãos, aquilo tudo que você tem orado, que você tem pedido a Deus, que você receba da parte de Deus, viu? A sua oração não é em vão no Senhor. Deus está conhecendo a tua necessidade, Deus está vendo a tua luta, espera só mais um pouquinho, que a sua bênção vai bater na sua porta. Em nome de Jesus, amém? Amado Deus, nesse momento eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que o Senhor mandou neste culto ao seu lar, a hora da esperança. Estou aqui, meu Deus, fazem 4 anos, ó Pai, que eu oro esse culto todos os dias. Alguns dias, às vezes eu não oro assim no YouTube, mas todos os dias nós estamos orando, mandando um vídeo para alguém que quer ouvir a palavra, que quer obedecer. Porque nós não temos somente que ser ouvintes da palavra de Deus, mas nós temos que ser praticantes. Praticar o que a palavra diz. E nesse dia o Senhor fala para nós ter prazer na lei do Senhor, na sua lei meditar dia e noite. Para nós não sentarmos mais na roda dos escarnecedores e nem ficar buscando conselho com quem não tem conselho de Deus para dar. O nosso conselho vem da palavra de Deus, está dentro da palavra, é a palavra que nos ensina, é a palavra, Senhor, que dá direção para a nossa vida. Por isso eu quero pedir ao Senhor nesse dia, se tiver algum irmão orando comigo que não tem conhecimento da palavra, algum irmão que está orando junto comigo que não tem conhecimento da Bíblia, que ele venha ter entendimento, meu Deus. Porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente começa a conhecer os pensamentos de Deus, as revelações que vêm do alto para a nossa vida, a revelação que está dentro da palavra, essa revelação que ninguém pode tirar do nosso coração, é a revelação da parte de Deus, essa é a verdadeira revelação. A palavra de Deus é a verdadeira revelação. Por isso, meu Deus, se tem alguém no nosso meio agora que está passando por alguma enfermidade, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Senhor, se tem alguém que está desempregado, a palavra de Deus diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, abra a porta para esta pessoa. Se tem alguém que ainda não tem a casa própria, o Senhor fala que até os pardais achou casa, a andorinha achou casa. Então, dá uma casa própria para essa pessoa que não tem casa para morar. Esta pessoa, meu Deus, que se sente sozinha, pedindo um companheiro de Deus na vida dela,
Que o Senhor prepare esta pessoa, um casamento de Deus, um casamento abençoado pela palavra de Deus. Se tem alguém, meu Deus, escravizado pelo pecado, que essa pessoa seja liberta através dessa oração. Pecado do vício, pecado da mentira, pecado de falar mal da vida dos outros, de acusar, de apontar, pecado da idolatria, todo pecado que desagrada a Deus, toda pessoa que está vivendo na impiedade, ela é ímpia. Quem vive praticando iniquidade é ímpio. Por isso, meu Deus, coloca as tuas mãos, justifica a nossa vida. Nós queremos ser justos diante de ti, não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor é justo e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Dai-nos dom de discernimento, Senhor. Dai-nos dom de discernimento de espírito. Dai-nos esse dom para nós, para que nós não venhamos ser enganados nesses últimos dias, que está tão próximo do Senhor vir buscar a igreja de Cristo. Abençoa esta água que essa pessoa vai beber, esta peça de roupa que essa pessoa vai vestir, este alimento que esta pessoa vai comer, Senhor, seja consagrada ao Senhor. Tudo que ela for comer nesse dia, que seja colocado diante de ti, para que ela não venha comer algo, Senhor, que venha prejudicar a saúde dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus que abençoe.